Boa noite. Boa noite. Hoje iremos falar sobre um assunto muito polêmico. E como, né, Matheus? E de que se trata esse assunto polêmico, Natan? Nada mais, nada menos do que o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse movimento, Matheus, ele nasceu das lutas concretas que os trabalhadores foram desenvolvendo de forma isolada na região sul pelas conquistas de terras no final da década de 70. Nesse momento, o Brasil viveu uma abertura política pós-regime militar. E o que aconteceu? Nesse momento, o capitalismo nacional não conseguia mais conter e aliviar a expulsão dos pobres da área rural com a modernização da agricultura. Isso aconteceu e com isso declinou o grande êxodo da área rural para as cidades e a colonização estavam em aguda crise. O MST ele visa 3 grandes objetivos: a terra, a reforma agrária e uma sociedade mais justa. Graças à expropriação de grandes terras nas mãos de multinacionais, o MST ele visa tirar as partes dessas terras que não estão sendo usadas para dar para os camponeses que não têm onde viver, onde morar. No final do século XIX ao início do nosso século, surgiram movimentos camponeses messiânicos, que eram seguidos por um líder carismático. Como exemplo disso, havia Canudos. Boa noite! Estamos aqui com a presença ilustre de Juliana. Boa noite. Ela que vai contar para nós um pouquinho sobre a estrutura do MST. O MST está organizado em 23 estados da federação. Em 3 anos de existência, quase 150 mil famílias já conquistaram terras. Grande parte dos assentados se organiza em torno de cooperativas de produção, que já somam 55 associadas às centrais ligadas à Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil. A elevação da renda das famílias assentadas é realidade em muitos assentamentos, principalmente onde as agroindústrias são desenvolvidas. Boa noite. Estamos aqui com a Yasmin. Boa noite. É a Yasmin que vai contar para nós um pouco sobre a violência sofrida para os trabalhadores rurais sem teto. Yasmin. No ano de 1996, em abril, 19 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados pela Polícia Militar do Pará, enquanto realizavam uma marcha pacífica, no conhecido massacre de Eldorado dos Carajás. 2 anos depois, no mesmo estado, os camponeses Fusquinha e Doutor também foram vítimas da violência e do latifúndio. Foram assassinados 1.469 trabalhadores rurais entre 1985 e 2009. A certeza de impunidade e a lentidão da justiça contribuem ainda mais para a manutenção dessa realidade. Do total de 1.469 assassinados no meio rural, apenas 85 casos foram julgados e somente 19 mandados receberam condenações. Os responsáveis pelo massacre de Eldorado de Carajás, por exemplo, ainda estão impunes. Os camponeses messiânicos, que eram seguidos por um líder carismático. Como exemplo disso, Canudos. Que os moradores sem terra... moradores sem terra... Bandeirantes. No final do século XIX até o MST começou desde o início de acampamentos, de sem terra... Tá, valeu.